Olá, voltamos. Esperando hoje Mulheres Negras na Extensão da UFSB, esperando a professora Célia Regina da Silva entrar. Vamos começar, tivemos um pequeno problema, um atrasinho. Vamos ver se a Célia entra para eu convidá-la. Vou até mandar um zap aqui, vamos esperar um minutinho. Célia não entrou ainda, estou esperando. Acho que ela está com algum problema de conexão. Entrou, vamos lá. Célia, eu vou te convidar, mas eu não estou conseguindo. Célia, pede para você entrar com o vídeo, sai e entra de novo. Não sei o que está acontecendo. Ah, consegui, fica aí. Pronto, vamos ver se a Célia entra agora. Oi. E Olá, agora, foi? Célia. Olha, sua imagem tá meio, parece que tá um pouco melhor, mas tá um pouco, travando um pouquinho. É, Você tá no computador ou tá no celular? pois é, Oi? Eu tô no celular, porque sempre tá bom aqui, mas hoje não tá legal, assim. Sei o que que a gente faz, assim, entendeu? Não sei também, vamos esperar um Assim, minutinho, sua imagem. eu participo de vários lives. Eu participo, É, mas não sei o que que eu ontem foi, ruim. No deixa computador tá eu vou, pior. espera só um instantinho, eu vou desligar a minha rede e vou ver se o meu Wi-Fi funciona. Espera aí, se o meu 4G funciona. Espera só um instantinho. Espera aí, deixa eu mudar para um outro ambiente aqui da casa. Espera aí. Aí a gente vê que Tá. pode. Espera só um instantinho. Aquele aí. Ah, Keila. Espera aí, agora eu entrei numa outra rede, na melhor rede aqui. Realmente a sua imagem que está cortada. Agora eu não sei se o seu áudio vai ficar bom. Entendi. Você me Você tá se... ouve? você- Sim, eu tô te ouvindo. Você tá se vendo com a imagem boa ou sua imagem tá Tô. meio embaçada Eu tô também? me... Eu tô vendo com a minha imagem boa, tô me vendo bem. Ah, A, engraçado. Quem... a sua Vocês que estão vendo Célia bem? Engraçado, né? que a gente faz? Que eu Espera normalmente só um tenho minutinho. participado. Eu vou desligar a minha rede e vou ficar com o 4G. Vamos ver. Pamela falou que nós duas estamos quadriculadas. Eu pus no 4G, pus todas as minhas redes. Mas aqui eu tá É, dizendo que a gente escuta bem. É, Vamos lá, vamos tentar então um papo. Se a gente vê vamos, vamos. que corta muito, o pessoal avisa.
Dá para ver, mas não perfeito. Bom, já somos imperfeitas mesmo, então vamos assim, vamos tentar. Bora. Bom, é um prazer estar aqui com Célia Regina da Silva, professora da UFSB. Eu não estou com o currículo todo aberto, porque estava lá no meu computador, mas Célia é bastante conhecida aí de todos nós na região, mas também nacionalmente, né, Célia? Já vem de um percurso longo aí antes de vir para a UFSB. Sim. Tratando de questões relacionadas à mulher negra, a relação da violência com a mulher negra, a relação com as mídias, né? A mídia negra e assim por diante. Então, queria que você... A gente até combinou de você passar uma frase para a gente colocou lá no card, né? Uma frase que te defina, né? E você fez uma frase bacana. Nada sou que para ti pareça, né? E aí a gente pode começar, de repente, por essa frase, assim, o porquê dessa frase, né? Como é essa questão da representação, do olhar do outro, da outra, sobre você, Célia, né? Mulher negra, pesquisadora, ativista, jornalista. Então, Alessandra, boa tarde. Muito prazer mesmo estar aqui. Obrigada pelo convite. É muito legal que a extensão esteja nesse movimento, né? Então, quando eu trago essa frase, eu me inspirei na frase que é inclusive o título de um livro que está sendo lançado, que foi lançado esses dias, que é de uma pessoa querida que eu acabo de conhecer, mas que estou tendo assim, a felicidade dela ser minha mentora na FLUP, que é a Feira Literária das Periferias, lá no Rio de Janeiro. Então, o livro da Eliane Alves Cruz, que é minha mentora. Então, o título do livro dela é Nada Digo de Ti, que em Ti Não Vejo. Então, na verdade, eu me inspirei nesse título, né, desse trabalho lindo da Eliana que está sendo lançado, para pensar nisso, né? Então, pensar nessa frase no sentido de, assim, da gente fazer uma reflexão do nosso papel. Então, desse papel de uma mulher negra de meia idade, como pesquisadora, como jornalista, como docente de uma universidade pública no sul da Bahia, né, que tem uma proposta assim, basilar de inclusão das populações minoritárias, das populações subalternizadas. Então, pensar que os nossos corpos negros, né, de uma mulher negra, não foi pensado, não é visto no nosso imaginário como de uma intelectual, de uma pensante, né, de uma pessoa que produz conhecimento, que produz epistemologia. Então, nós somos massacradas desde sempre, então, para não acreditar nesse conhecimento que nós produzimos. Então, a gente pode começar aí, por exemplo, pensando em Conceição Evaristo, né? Porque ela vai falar, nossa, como agora, aos 70 anos, que ela vai ser conhecida, que ela está sendo, assim, precisou chegar aos 70 anos, sendo que o trabalho de Conceição Evaristo Conceição Evaristo está aí há muitos anos, escrevendo, produzindo narrativas, mas que só há pouco que houve essa descoberta. Até muito recente, essa descoberta, por exemplo, de Conceição Evaristo. Então, eu fico assim, muito feliz da extensão estar fazendo isso agora. Né? A extensão está pensando nesse outro. Hoje, você está me ouvindo? Sim, você está ouvindo? Não sei se as pessoas estão ouvindo, eu estou ouvindo. Eu hoje estava lendo aqui no Balaio do Cocho, né, sobre se a gente conseguir, né, ele fala o seguinte,
se a gente conseguir sobreviver após isso tudo, né, pós-pandemia, então que o futuro pertence às mulheres, aos negros e aos nordestinos, à população nordestina. Isso, assim, muito me interessou, né, me agradou, no sentido de que esse modelo de governabilidade, esse modelo de governança por homens brancos, cis, do jeito que a gente tem visto aí, de não inclusão dessas populações, tem feito da nossa sociedade uma das mais desiguais do mundo. Então, e que a gente teve uma pequena fresta no governo anterior e que a gente está vendo os resultados agora, quando você tem uma pleiade, né, de jovens pensantes, de jovens mulheres negras intelectuais que têm, através, seja por meio da literatura, seja por meio das artes de um modo geral, do teatro, tem buscado, tem inscrito outros falares, outros pensamentos, né, sobre as populações negras, as populações indígenas. Então, para mim, é muito prazer que eu estou aqui, de pensar que a extensão, né, eu estou que nem Sueli Carneiro, que falou que vai fazer, eu ainda não estou lá, ainda falta um tempinho. Ela fez 70 anos, que diz que ela está que nem Jesus. No meu tempo, naquele tempo. Mas quando a UFSB chegou, eu fui uma das primeiras a fazer alguns dos eventos, né, sobre as mulheres, no Dia Internacional das Mulheres, para falar das mulheres negras. Então, eu tive esse prazer de fazer isso. Então, mas era sempre, inicialmente, era muito pouquinho ainda, nós ainda éramos muito poucas, mas eu fui lá marcando presença, né? Porque a militância, a docência, e no meu caso, né, que eu me considero uma docente militante, ela é diária, ela é cotidiana, né? Como diz a Bell Hooks, uma intelectual não pode ser feita só de ideias, né? O interessante é quando você consegue transpor, né, essa barreira, né, e conseguir produzir outros discursos. Né? Então, não só ficar ali, eu entendo que é você não ficar só naquela bolha, e a extensão tem esse papel, é você transpor a bolha, né? É você dialogar extramuros. Então, realmente, eu estou muito feliz de estar aqui e com você, uma colega jornalista, mas também pensando que essa temática agora ela já entra para a extensão, né? E aí a extensão não mais vista como prima pobre, porque não é, né? Eu acho que foi uma fala tua, certa vez, essa coisa da prima pobre, ou pelo menos que eu imagino de um dos nossos debates. Então, a extensão nessa articulação com a sociedade. Não tem mais como pensar uma sociedade igualitária sem que as mulheres, sobretudo as mulheres negras, estejam aí incluídas, apesar de todos os pesares. Então, como eu comecei, eu entendo que a participação das mulheres negras é efetiva. E a gente tem visto isso muito fortemente dentro da universidade, com o PPGR, por exemplo. Então, no PPGR, que é o nosso programa de pós-graduação em Educação e Relações Étnico-Raciais, que eu tenho o prazer de estar desde o começo, desde o início. Em 2017, nós já estamos na 3ª turma, em que nós temos uma maioria de mulheres que são professoras aqui na região e que nos trazem dessa realidade de desigualdade que nós temos aqui. Então, mas são mulheres que estão se formando e que vão formar outras mulheres, né? Porque nós temos
temos essa característica de nós, mulheres negras, de estarmos, desde sempre, quando você vai ver a história da educação no Brasil, então, de nós estarmos, sim, na escola, todavia, quando chega no ensino superior, por exemplo, nós somos menos de 3% na pós-graduação. Você vê, nesse universo de cerca de 60 mil, se eu não me engano, professores, mais de 60 mil, na pós-graduação, nós, mulheres negras, somos menos de 3%. Isso tem um significado, né? Porque mesmo quando nós estamos, assim, o racismo que a gente convive, ele não vai permitir que muitas das vezes nós tenhamos acesso às bolsas, a alguns programas, o que vai dificultar lá na frente aos nossos alunos e alunas. Então, por quê? Porque nós, na maioria das vezes, vamos estar imbuídas, né, desse propósito de trazer essa população, de trazer essas mulheres negras também para serem nossas bolsistas, para trabalharem nos nossos projetos de extensão, né? Então, se a gente não consegue, se nós, professoras, estamos perpassadas por esse racismo, que como a Grada Quilomba fala, nós somos o outro do outro, né? Então a gente tem sido o olhar que nos perpassa é o olhar do homem branco, né? Então, assim, transformar isso, a gente desconstruir essa estrutura que está muito sedimentada na nossa sociedade é a nossa missão, né? Então, mas é muito legal ver o quanto de coletivos, né? Por exemplo, desde que nós chegamos aqui na região, embora já tivesse como diz o pessoal das escolas de samba, já tivesse a nossa co-irmã, a UESC, uma super universidade que está aí, a gente vê o quanto de mudanças que ocorreram, né, que vem ocorrendo na própria cidade, né, Ilhéus e Itabuna. Então, o quanto de coletivos, o quanto de ações culturais tem acontecido. Então, isso é muito interessante quando a gente pensa no nosso papel enquanto produtoras de conhecimento, mas que precisamos estar elencado, né, a questão não só da extensão, mas também da pesquisa e da sala de aula. Legal, legal, Célia. Quem está entrando aí, nós estamos com um pouco de problema técnico, talvez o nosso visual não esteja tão bom, mas eu acho que vocês estão nos ouvindo e eu acho que isso que é importante, né? Richard Santos aí, nosso professor também, bastante vinculado, né? Richard Santos está falando aqui, viva Célia, me representa. Quem quiser colocar alguma pergunta, nós vamos tentar atender, mesmo com esse delay. Mas eu imagino que vocês estejam ouvindo, né? Se alguém puder falar, oi, estou ouvindo, para a gente continuar sabendo que nossa live está funcionando, mesmo assim com essa imagem um pouco ruim, né? Célia, muito bacana saber dessas suas opiniões, né, vinculadas à sua trajetória. Interessante que você já tocou já de início na questão da extensão, né? E é interessante a gente observar como que, aí você me faça um comentário sobre isso, se você acha que é pertinente, essa ideia da mulher negra na academia, que antes era tema, né? Ela era objeto de estudo, às vezes de um outro olhar, né? Que não era nem da mulher, às vezes do homem branco ou da mulher branca, que seja. Mas, de repente, ela começa a entrar nesses espaços, ainda temos um longo caminho a percorrer, né?
mas será que isso coincide também com uma possível valorização da extensão, porque ela entra como uma sujeita política, né, de ação, né? Acho que a gente vê muito isso, né, no movimento feminista negro, né, a ideia da ação. Então, você acha que isso, e você tem conseguido fazer isso na sua carreira, você tem conseguido fazer isso na UFSB, vincular a sua trajetória na pesquisa com a extensão? Como é que você vê isso? Olha, eu penso que sim. Aliás, é porque, inclusive, é um perfil meu, né? Assim, eu sou essa professora que também admira esse trabalho extensionista, né? Então, a gente, por exemplo, no projeto, né? Nós temos o próprio projeto Observa, que é o Mulheres Negras, Direitos Humanos e Mídia Radical, que nós fizemos uma ação junto ao presídio de Itabuna, né? Então, assim, é atravessado exatamente por demandas que nos chegam através de alunos e alunas do mestrado, do PPGR. Então, assim, eu entendo que pode haver essa articulação, sim, que ela é necessária. Negros e negras da casa educacional. Então, não é só, eu vou fazer pesquisa, as pesquisas que não resultem em impactos na comunidade, e aí, quando a gente fala de comunidade, a gente está falando de extensão, né? Então, no meu ponto de vista, não basta você pesquisar só para ser divulgado em artigo. É também, mas que de alguma maneira isso esteja vinculado também à extensão, para que o impacto de fato ocorra. Então a gente não entende só, a gente quer também fazer pesquisa, a gente quer fazer, produzir outros conhecimentos, outras epistemologias, mas isso não está afastado da ponta, de quem está lá na ponta trabalhando. E isso é muito efetivo aqui no sul da Bahia, porque nós temos movimentos sociais são efervescentes aqui, né? A gente tem a comunidade negra, indígena, cigana, então a gente tem uma efervescência em termos de movimento social aqui no sul da Bahia. E que eu penso que o nosso papel enquanto pesquisadoras e pesquisadores é fazer essa confluência. Não tem como isso andar apartado. É assim que eu entendo. Sobretudo para nós, porque para nós, militantes negros e professores e pesquisadores, mais do que sempre, a gente tem esse compromisso. Então, meu compromisso é entender a demanda que as nossas alunas nos trazem, né, de sala de aula, mas que tem a ver com a vida social daquelas pessoas, né, que são alunos e alunas. Legal, entrou aí o pessoal do PIPEC, Janaína entrou, lembrando que às 18 horas começa a Semana das Pretas lá, né? Vou tentar até fixar um comentário aqui um pouco mais para o final, não vou mexer muito porque a gente está com problemas de conexão hoje. Mas vamos lá, vamos seguindo em frente. Célia, sim. Como é que você vê essa sua passagem do Rio de Janeiro para cá, sua atuação no Rio de Janeiro? Você estava falando justamente da nossa região, né? Essa região que abrange os territórios da UFSB, né? Cada uma com sua peculiaridade, mas todas riquíssimas, né, em termos de movimentos populares, né, movimentos de resistência, seja o movimento negro, indígena, do MST, né, e assim por diante. Como é que você vê essa diferença? Como é que foi para você? O que era aquela realidade? O que é essa realidade? Então, como o país se desenvolveu, né? Ele se desenvolveu de forma muito desigual. Então,
eu tinha uma realidade lá no Rio de Janeiro que eu tive a oportunidade de trabalhar em comunidades populares. Inclusive, a minha dissertação de mestrado foi feita na favela da Rocinha, né, sobre a rede de comunicação popular que eles têm lá. Então, no final dos anos 90, início dos anos 2000, a minha pesquisa eu faço lá nesse período, 98, 99. Então, eu entendo que tem um tipo de movimentação que é feita nas comunidades populares, né, que hoje você tem a CUFA que acaba unindo o Brasil todo, atuando no Brasil todo. Mas, assim, nos grandes centros você tem uma peculiaridade que a gente vai encontrar em Salvador também. Eu acho que o difere é que, assim, eu venho de um centro urbano, de um grande centro urbano, para uma cidade do interior. Aí a gente vai ter outras peculiaridades, né? Então, que a zona urbana, ela acaba, de alguma forma, tem algumas informações que fluem muito mais rápido, né? Que chegam muito mais rápido, né? Então, você, há 20 anos, quando eu estava fazendo pesquisa na favela da Rocinha, eu já ouvia determinado tipo de cobrança dos moradores que não aceitavam mais a chegada de pesquisadores e pesquisadoras per si, sem que tivesse um retorno para a comunidade. Eu já ouvia dessa cobrança. Então, a vinda para cá, é evidente que eu vim para um lugar, eu antes passei pelo Pará, pelo FOPA, que é no norte, que o norte está lá, que ninguém nem ouvi falar. A realidade de lá é uma realidade muito dura, a situação indígena lá é deprimente, é muito difícil mesmo, só que a gente veio para a Bahia. Então, a Bahia é esse lugar que para nós brasileiros, eu penso que é para nós brasileiros, né? Mas para nós, sobretudo para nós negros, esse lugar que a gente se encontra, se reconhece, que tem uma cultura muito forte, né? Uma cultura, a presença negra, sobretudo em Salvador, é muito forte. A gente aqui é mais mixado, né? A gente tem uma influência maior já do Sudeste, já está mais encostado ali no Sudeste, na minha visão. Mas o que difere, eu acho que é você estar num grande centro de vir para uma cidade do interior que tem coisas muito bacanas, mas que tem menos violência, que tem as demandas são outras dos grandes centros urbanos. Possivelmente de Salvador para cá você já vai ver uma diferença, né? De Recife para cá, né? Dos grandes centros urbanos. A gente aqui, nós vamos ter peculiaridade no sentido dessa luta, dessas reivindicações, que muitas das vezes são outras, estão distantes lá das demandas urbanas. Mas eu vejo também com uma grande potencialidade, porque com a chegada das novas tecnologias, da internet, quer dizer, a informação ela circula muito rápido. Então você tem na UESC, você tem no IFBA, você tem na própria UFSB, na UFSB, estou falando UFSB porque a UFSB acaba sendo a mais recente, né? Primeiro veio a UESC, enfim. Mas você vê uma movimentação muito grande de jovens. Eu tenho ficado muito encantada, assim. Eu já sou uma jovem senhora. Eu tenho ficado muito encantada com essa troca com a juventude. Eu estou tendo a oportunidade agora, lá na FLUP, né? Eu tive esse momento pandêmico de ter essa alegria de estar participando de uma formação na FLUP, que vai ser a reescrita do livro da Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo, que esse ano faz 60 anos. Então, eu estou tendo a oportunidade. Por isso eu conheci a Eliana Cruz, que veio ser a minha mentora, a nossa mentora. Então, eu estou no grupo de mulheres de várias idades, de mulheres negras, que estamos nessa formação. Hoje, inclusive, tem os painéis, todas as terças-feiras tem os painéis
de estudiosos, de pesquisadores, de artistas que encenaram Carolina Maria de Jesus, e a gente também tem as bancas para essa reescrita. E nesse processo a gente tem várias mulheres, uma oportunidade ímpar. A pandemia tem outra conotação a partir disso, porque é uma troca muito profícua, com gente jovem é muito bonito, assim, né? Que se identifica, que se diz, né? Que está autorizada escritora negra. Então é muito bonito, assim, de ver. Sabe, as pessoas, essa questão da disputa de narrativas mesmo, mas elas não estão para brincadeira. Assim. Tudo bem aí, Alessandra? Tudo bem. Eita, deu uma pausada. Oi? Não, é que estavam ligando aqui. Consegui. Célia, que mais? Eu tinha aqui algumas coisas anotadas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí também no chat. Vamos falar um pouco, eu queria que você falasse um pouco de mídia, né? Já que foi aí, você vem da mídia, você é jornalista, você pesquisou, você pesquisa atualmente no seu projeto de extensão lá no Observa, tem mídia radical, né? Eu queria saber, eu queria que você falasse um pouco de uma forma geral sobre essa questão, também como isso veio dentro do seu percurso e como você vê esse panorama hoje aqui na nossa região. Né, a gente vê um crescimento exponencial de mídias negras em nível nacional, né, muitos sites muito bons, blogs muito bons, podcasts, as mulheres, né, que eu imagino também que isso tem acompanhado um pouco como foi o próprio movimento feminista, né, que inicialmente o movimento feminista negro entrou dentro do panorama do próprio movimento negro, né, que era mais capitaneado pelos homens negros. Então, isso também aconteceu nesse movimento da mídia em si. A gente pode falar numa mídia feminista negra, né, ou é uma mídia negra como um todo? Queria que você falasse um pouco aí como é que anda esse panorama. Olha, Alessandra, eu tive assim, né? Desde o mestrado eu fiz jornalismo lá naquele tempo, lá na ECO, na Escola de Comunicação da UFRJ, né? Fui aluna do Muniz Sodré, da Ana Ruda Calado, desse pessoal todo, mas naquela época eu ainda não pesquisava mulheres negras. Na verdade, eu vinha com atuação no movimento social de mulheres negras já há muito tempo, né? Mas, assim, em termos de objeto de pesquisa mesmo, isso vai entrar na minha pesquisa de doutorado, quando eu vou trabalhar com hip hop, porque já me chamava a atenção, lá no início dos anos 2000, essas mulheres. E é engraçado, como no Brasil, às vezes a gente desanima, né? Não vai dar certo e tal. Mas eu tive a oportunidade de ser gerente de uma ONG negra no Rio de Janeiro, o CEAP, e eu tive a oportunidade, eu conheci e tinha uma amizade com a Judy Morrison, que é uma afro-americana representante para a América Latina e Caribe, que ela dizia que o Brasil tinha avançado muito, assim. Porque às vezes a gente acha que não, que está tudo ruim, a gente às vezes tem um olhar muito pouco positivo, assim, né, da nossa vida. Então, assim, e naquele momento, no início dos anos 2000, ou seja, de 15, 16 anos para cá, deu um salto nessa questão. Então a gente tinha e tem uma mídia muito negra, muito embranquecida, essa mídia hegemônica, né? Que ainda é muito branca. Ela vem mudando, ela é muito tradicional, então ela vem mudando muito vagarosamente. Claro que a gente tem avanços, né? Hoje eu recebi alguns jornais e, por exemplo, a capa de uma revista a Marie Claire, né, a versão brasileira, a capa é a Maju Coutinho,
Isso é um avanço, porque quando a gente tinha capas, era capa na revista Raça. Né? Eu, por exemplo, eu tive, falando em revista Raça, eu tive uma premiação, certa vez, um Prêmio Nacional de Jornalismo, por conta de uma matéria que eu fiz para a revista Raça. Então, antigamente, era só a revista Raça que você tinha, mas era voltada para aquele público específico. Era muito raro você ver uma jornalista negra, sobretudo ilustrando, aparecendo, que esse tem sido, eu acho que a maior disputa é esse imaginário, né? Essa representação sobre a população negra, porque sempre uma representação tem sido, até então, bastante estereotipada, né? Porque ela não era feita por nós, ela era feita por esse olhar do homem branco. Então, quando você vai pensar na primeira... se a gente for lá atrás, pensando, né, nas nossas representações, as representações sobre a maneira das mulheres negras são bastante estereotipadas, né? Então, é o que a Lélia Gonzalez vai falar, né? Então, ela vai definir, ela vai apontar, né, três maneiras, assim, de nós sermos vistas, que é a mulata, né, a mãe preta ou a mucama. Então, assim, era esse olhar que nós fomos vistas. Essa desconstrução, ela é muito recente. Eu acho que ela está em curso. Não tem mais como voltar, né? Então, eu, por exemplo, quando pesquisei lá o hip-hop, era naquele momento que ainda não tinha redes sociais, eram listas. E a forma com que as mulheres se encontravam em São Paulo era o lugar que fazia esse encontro nacional do hip-hop, era através já da internet, não dessa versão que a gente conhece agora, não tinha ainda essas redes sociais, né? Mas essa vida, esses impactos da vida online ocorriam offline, havia esse diálogo. Então, o online impactando o offline. Então, a partir dos encontros online, a vida das meninas, das mulheres negras ia mudando também, em termos de participação social. Entende? Então, assim, eu compreendo que houve uma mudança nessa mídia radical. Então, essa mídia radical que tem pautado a mídia hegemônica, né? Assim, pensando que a gente não vai entrar Aí tem muitas discussões, mas de um modo geral, né, a questão do controle, né, dessas grandes empresas, dos conglomerados, mas em termos de narrativas, são outras narrativas. E essas moças e rapazes, mas essas mulheres têm, inclusive, pautado a mídia hegemônica. Então, eu acho que a gente está em curso. Tem em curso uma transformação que não tem mais como mudar. Então, a gente tem trabalhado aqui mesmo, né, na iniciação científica, eu tenho um projeto pensando, então, como é que essas mulheres, como a internet, como as redes sociais facilitam a participação social e a militância. E a gente tem visto que aquelas formas de participação, ou de outrora, né, continuam, mas que para a juventude, sobretudo para as mulheres jovens, as redes sociais têm dado uma velocidade muito grande nesse modelo de atuação. E muitas das vezes, elas atuam e se articulam via redes sociais, muito mais do que aquelas antigas formas de participação. Não que uma afaste a outra, mas é sobremaneira nessa articulação via redes sociais, via tecnologia. Eu acredito que tem uma mudança em curso que não dá mais para parar. Ninguém vai voltar mais, né? Como diz o pessoal, não vai voltar para o armário, não vai voltar para a senzala, não dá mais para essa escrita
é tirar das mãos dessas mulheres uma escrita. Não tem mais como. E isso a gente agradeça às cotas, né, a política de cota, de ação afirmativa, a toda essa revolução que ocorreu aí com a chegada dessas populações à universidade. Agora, o nosso papel na universidade é que nem essa questão do antirracismo, né? Não adianta ficar botando só a plaquinha de antirracista. Antifascista é bonitinho, né? Todo mundo quer ser antifascista. Tá legal, tá bacana, tá na moda ser antirracista. Agora, você antirracista é todo dia, é toda hora. É você pensar nas amiguinhas das suas filhas, por exemplo, entende? É pensar em sala de aula, quem a gente vai dar oportunidade, quem a gente vai chamar, aquela aluna que vai, a sua colega que é palhaça, que é uma palhaça negra, que vocês estão na parceria, né? E a gente se desconstruir, a gente de fato exercitar isso, porque ficar falando bacaninha que é antirracista é lindo, diz que dá likes e tudo. Agora, a gente precisa, se a gente quer uma universidade de fato inclusiva, e eu fico pensando que é nós mesmos na UFSB, quando nós começamos as discussões, ainda lá no início, 2014, 2015, para essa questão mesmo do componente das relações étnico-raciais, e assim, que é de 30 horas, quando a gente estava pensando nisso tudo, imagina, assim, 30 horas para você falar da lei 10.639 e da 11.645. Então, assim, a gente tem um desafio muito grande quanto à universidade, porque é uma universidade que se descompromissada com essa questão, então tem que fazer o dever de casa. Não adianta só dizer que né? Então, para fazer esse dever de casa, precisa estar com essa questão na pesquisa, na extensão e na sala de aula. Agora, isso não diz respeito só a nós, pesquisadoras e pesquisadores negros, diz respeito a toda a universidade. Não é só a mim, vai falar de negro, chama a Célia. Não, pode me chamar, mas para tanto o que a própria Maju Coutinho fala, a gente pode falar de tantos outros assuntos, mas a gente quer falar desse também porque é necessário. O dia que não for, vai parabéns para todos nós, mas enquanto for necessário, a gente tem que falar e tem que bater na tecla. Chega a ser me lembra essa fala comum de que as mulheres são muito radicais, né? A gente vê essa fala que beira uma certa ingenuidade, né? Porque as mulheres, feminazi, é radical demais, né? Mas beira uma certa ingenuidade, mas ao mesmo tempo também uma forma de manter, né, essa estrutura intacta, né, desses estereótipos, essa estrutura cognitiva sobre, né, o que é essa mulher negra, né? Porque eu estava lendo, eu comecei a ler aqui o roteiro do que que horas ela volta, sabe, esse filme? Tá me ouvindo? Que horas ela volta? Tô. Aí eu tava vendo que, assim, tem uma questão que a autora fala que alguém, que um jovem lá no Itaú diz, poxa, o privilégio é não pensar nem no privilégio. Olha que privilégio, a pessoa está num lugar e nem pensar no privilégio que ela está ali, sabe, sem nenhuma... não sem nenhuma, mas de pensar no seu privilégio, né? A hora que a fala é o seguinte: o privilégio de nem precisar pensar no privilégio que tem na vida, né? Então, assim, essa aí, eu vi uma história uma vez que eu nunca mais esqueci, de uma criança, era autora, eu não sei se era Eliana Brum contando na Folha, eu não lembro quem era, mas assim, de uma criança
que não estava acostumada a ver gente negra, assim, e ela perguntou para a mãe, as pessoas marrons não dormem? Sabe? Mãe, as pessoas marrons não dormem porque ela sempre vê as pessoas marrons trabalhando. Ela nunca via as pessoas marrons se divertindo. Então, assim, e outra coisa que eu acho engraçada é a gente ficar falando do racismo nos Estados Unidos. Eu falei, nossa, até para falar de racismo é mais bacana na gringa. Porque o daqui, né, quando a gente vai pensar, por exemplo, nessa pandemia, em que o primeiro caso, a primeira morte no Rio de Janeiro foi de uma empregada doméstica que foi contaminada, né, pela patroa que chegou da Itália, e que por acaso eu tenho uma amiga que mora na cidade que ela era, a patroa despachou para a casa dela, para a família, a mulher já quase morrendo, né. Aí depois quando você vê esse caso da Sari, da criança que caiu lá do prédio, né, em Recife, que caiu do prédio. Aí você fica imaginando o quanto o corpo de uma pessoa negra vale, né? Então não é ser bonzinho nem mazinha, né? Mas é assim, a pouca reflexão sobre esse privilégio e como esse tratamento é dado. Então, eu estava lendo ainda agora, por exemplo, um depoimento em algum lugar aqui de uma empregada doméstica. Estava dizendo que entrava ficava o fim de semana toda comendo miojo, enquanto os patrões pedem comida e até joga fora o resto, mas não é capaz de perguntar ou de oferecer ou de dar. O que isso significa? Significa que nós somos vistos na nossa humanidade. A não humanização dos corpos negros é que permite esse tanto de violência, que permite um policial pisar no pescoço de uma mulher de madura, de 51 anos, na periferia. Mas, quando chega em Alphaville, ele medra, né? Então, são esses corpos negros que são violentados diariamente. Agora, eu penso que eu sempre procuro pensar em ter esperança e que isso vai mudar e que nós temos essa responsabilidade na universidade. É muito interessante. O corpo, né? Eu estava assistindo uma entrevista da Núbia Moreira, né? Amiga. É minha amiga. Nossa, achei muito interessante ela falando, eu sou doutora, mas quando eu vou na padaria, eu sou um corpo de uma mulher negra, né? Eu não vou com o meu título de doutor na testa, de doutora na testa, né? Então, é muito... Quando você sai aqui, eu, mulher negra, meia idade, acima do peso, quando eu saio aqui, eu não estou com título, e isso assim, aqui mesmo, no meu dia a dia, às vezes eu, por exemplo, quando já passei por situações no prédio que eu morava na zona sul aqui de Ilhéus, que possivelmente você não passaria, entende? Mas porque é um corpo negro e as pessoas as pessoas se acostumaram a nos ver no lugar da subalternidade. Quanto a isso, ninguém tem problema. Sabe? Mas nos ver na sala de aula, então o racismo, inclusive, nos atravessa na universidade. Na própria sala de aula, na universidade, nos lugares que nós vamos ocupar, que muitas das vezes a gente tem que ficar nas fronteiras, né? Muitas das vezes a gente tem que ocupar esse lugar fronteiriço, porque não nos é permitido, muitas das vezes, ocupar os lugares de protagonismo. Então são reflexões, é muito duro tudo. Não é fácil, não. E falar sobre isso é difícil. É difícil, mas é necessário. Porque não adianta bancar de bacaninha, que é legal. Não dá mais para isso. Eu acho que não dá mais porque tem uma juventude aí que não vai aceitar, que não quer aceitar mais isso. Que está metendo, como diz, o pé na porta. Né? A minha geração ainda teve que dialogar mais, mas tem uma galera que vem aí que está metendo o pé na porta porque não quer mais
esse embaçamento, como diz aí a galera jovem, né? Essa coisa embaçada. Então, de você ficar nas bordas, que é um lugar também, né? Mas que você também pode transitar ali. Mas não é fácil o que a gente tem pela frente. Agora a gente tem feito ações muito interessantes. Eu acho que a UFSB tem apresentado propostas. Ainda tem muita coisa para ser feita, mas de toda sorte tem um movimento acontecendo, tem um movimento, essa chegada, não por acaso, a chegada do PPGR tem trazido, né, tem trazido bastante dessa realidade do entorno para dentro da universidade. A gente sabe mais o que está acontecendo lá no dito chão da escola, né? Eles nos trazem, elas nos trazem essas informações do que está acontecendo no chão da escola. E lá na ponta, como diz, o bicho pega. Na ponta o bicho pega, né? Então lá na ponta a gente tem desde das situações de opressão, por exemplo, que as igrejas neopentecostais fazem, né, na cabeça dessas populações. E tem uma questão que para nós é bastante, incomoda bastante, que é porque a maioria das mulheres que estão nessas igrejas neopentecostais são mulheres negras. E por que elas estão lá? Porque o Estado lhes abandona, porque não tem. Para onde a pessoa vai fazer o quê? Para onde vai? Né? Se você tem um Estado que quando entra, muitas vezes quando entra a força, quem entra, a representação que você tem no Estado, muitas das vezes é a representação, é a força policial. Porque você não tem um posto médico decente, você não tem uma escola decente. Então, aí, ou tem o pastor, a pastora, ou tem o tráfico de drogas. Então, não por acaso são as mulheres negras, pobres, empobrecidas, que são a sua maioria aí nessas religiões, nessas igrejas neopentecostais, né? Nessas novas que têm essas dinâmicas muito complicadas, assim, muito conservadoras, muito violentas, do meu ponto de vista. Sim. É isso. Então, acho que o nosso papel enquanto universidade, acho que enquanto extensão, é fazer esse diálogo mesmo com o entorno, que era uma crítica, né, que é feita às outras instituições, e que a gente precisa fazer esse dever de casa. Então, de ter esse diálogo e que isso nos fomente também as pesquisas, né, que esse conjunto de informações que nós recebemos da extensão possa se transformar em pesquisas, possa se transformar em conhecimento, em epistemologias, né? Porque o racismo, a desconstrução do racismo vem a reboque da desconstrução do colonialismo, né? Desse pensamento eurocentrado. É isso. Bom, vamos falar aí um pouquinho de você, porque Keila deixou uma pergunta interessante. A Célia escreve textos potentes e sensíveis. Como tem sido sua experiência com textos de criação nesse momento? Inclusive, a Ana Beatriz Oliveira, eu anotei aqui o Insta dela, está perguntando aonde achar seus textos, Célia. Então, é uma coisa nova para mim, né? Eu até então estava envolvida com o jornalismo antes de vir para a universidade. Eu passei por algumas instituições, eu trabalhei em televisão, no telejornalismo, na edição. Depois eu tive algumas passagens por esporádicas, assim, por jornalismo de revista, freelancer, e depois eu entrei assim, na universidade e deixei isso de lado. Então, depois que eu entrei na universidade, nessa perspectiva do trabalho com textos acadêmicos e técnicos, eu deixei de lado. Então, agora vem no movimento, e a Keila linda tem
é uma pessoa que a gente tem trocado bastante, então eu venho nesse movimento de voltar a escrever, de botar para fora essa minha verve literária, assim, a partir de crônicas e de textos aí literários. Então eu estou nesse processo, vem coisas por aí, por enquanto eu estou ainda aqui nesse exercício, não tem nada ainda, mas estou nesse processo, mas é um processo que não tem mais como parar, que ele veio. Então, não só mais da Marne a questão do texto acadêmico, mas também da literatura, que é um lugar para a gente... É um lugar de reconhecimento, é um lugar de transformação dessa dor desse racismo que a gente tem que lidar no dia a dia, porque para nós é o dia a dia. É o dia a dia que a gente tem que sair para lidar, né? Botar um batom e sair, porque nem sempre, ainda que nós estejamos num estado com 80% de população negra, mas quando nós ascendemos a um lugar social, né, que não aquele que as populações negras costumam estar inseridas, isso nos é muito caro. Então, são olhares, como diz Elisa Lucinda, outra querida, são os olhares, a forma como que te olha, com que, né, então você encarar isso no dia a dia, e não dá para você jogar a toalha. Né? A gente vê a mulher negra desde sempre, né? Ela foi para a rua, então ela estava na rua desde sempre, né? Comercializando, ainda ali no período pós-abolição, ela estava comercializando. Então as mulheres, tanto se a gente faz essa linha do tempo, vem para os dias, né, para os anos 70, 80. O feminismo branco vai reivindicar a ida para o mercado de trabalho, mas deixando na sua casa uma mulher negra, que vai deixar os filhos dela com outra, talvez com outra mulher negra, sua mãe, sua tia, ou com uma vizinha. Então, as mulheres brancas conseguiram avançar no sentido desse feminismo universal, que se dizia, né, universal, nesse sentido, porque tinha uma mulher negra lá trabalhando para ela. Então, assim, fazer essa virada, e essa virada não diz respeito só a nós, enquanto sociedade. Eu espero que a gente vai mudar, a gente não vai ficar com essa tragédia que a gente está aí de governo. Né? Então, se a gente sobreviver, como eu disse anteriormente, se nós sobrevivermos, como eu li hoje no Balaio do Coxo, se nós sobrevivermos, nós muito, e Angela Davis fala isso, né? Uma fala de Angela Davis, de que quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta. Então eu entendo que não dá mais, a gente não vai ser mais os mesmos ou as mesmas. A gente vai precisar fazer essa mudança conjunta. E o futuro só pode ser de nós, mulheres, porque nesse esquema que está aí, desses homens brancos, cisgênero, conservadores e tal, esse tá fadado ao fracasso. E aí a gente só pode, mas a gente pode ir numa reflexão mesmo, né, do que a gente quer, de um olhar igual. Agora, e para isso a gente tem que se despir, todas nós. Você, eu, nós, a gente tem que se despir, porque, como dizia minha avó, que era muito católica, é orar e vigiar, porque o racismo ele está aí o tempo todo. E para a gente querer uma sociedade melhor, a gente precisa, de fato, se despir desse mal, dessa violência que está entranhada em toda a sociedade, inclusive na universidade. Para isso a gente precisa... E esse exercício é um exercício que nos é caro, não é fácil. Por isso a literatura, por isso, já na meia idade, eu me descubro, felizmente, com a literatura, que é a forma de canalizar muitas das vezes as violências que a gente sofre, porque não dá para ir para a cama chorar. A gente chora num dia, mas no outro você tem que fazer do limão a limonada.
entendeu? Porque é isso que a gente tem feito a vida toda. É isso que nós mulheres fazemos e que nós mulheres negras, sobretudo, temos feito nesse país. É fazer do limão a limonada. Não dá para ficar chorando. E a escrita, né? A escrita é uma forma da gente se reconhecer, se legitimar, se desafogar, se amar. Tem sido muito interessante esse processo, inclusive aí com a FLUP, que é o reconhecimento de Carolina Maria de Jesus como autora, de fato, como criadora, como escritora, né? Nos 60 anos agora do quarto de Pessoal, não, eu tentei recomeçar o vídeo com Célia, mas eu acho que não vai dar. Era mais para avisar se as pessoas entrassem de uma vez, mas o Instagram encerrou. O papo estava tão bom que a gente não viu o tempo passar. E aí o Instagram encerrou o nosso vídeo. Talvez Célia entre de novo. Vamos ver se Célia entra de novo. Professora Célia Regina, falando para mulheres negras na extensão da UFSB. Olá, quem está entrando de novo. Encerrou, né, gente? Porque é muito rápido. Foram 40 minutos, eu achei que era 1 hora o Instagram, mas pelo jeito são 40 minutos. Ou, não sei, porque a gente demorou para entrar, né? Eu tô com a Célia no Zap. Vamos ver se ela entra de novo e a gente conversa mais um pouco para pelo menos encerrar e fazer a despedida. Mas de qualquer forma, quem não viu o vídeo da Célia já está salvo lá no IGTV. Então, Keila, encerrou, eu acho que deu. Eu achava que era 1 hora o Instagram, mas hoje foi 40 minutos. E Célia sumiu do Zap também. Pode ser que ela tenha tido problema com o Zap, com a internet dela de novo. Mas foi maravilhoso o papo com Célia. Queria só fazer uma despedida com ela, né? Eu queria fazer, não sei se ela vai entrar, mas Célia Regina da Silva, nossa professora, um grande patrimônio para a UFSB, falou tudo sobre... Bem na hora que ela ia falar do quarto de despejo, né? Ela estava contando no início, né? Que eu acho que vão fazer uma reedição, porque 60 anos do livro, então vão ressignificar esse papel, né? Da Carolina de Jesus, né? Mas eu acho que ela ia contar mais detalhes mesmo. Mas realmente, né, Pamela, maravilhosa. Eu acho que a Célia ficou sem internet, porque ela não tá nem respondendo mais no Zap. E eu queria muito me despedir dela, mas a gente gravou ali tá lá disponível no IGTV. E nada impede da gente fazer uma nova sessão, né, com Célia. E fazer a parte 2. Então, ela tá vendo? Eu não tô vendo daqui. Vamos ver se ela chega. Você tá vendo, Keila? Ela conectando aí no Instagram? O fundo aqui era o sebo do meu marido que veio para dentro de casa com a pandemia, né? Ou ali tem uma ilhama também que eu ganhei da minha amiga, minha mestra palhaça. Lana aí, nossa queridona e aluna também. Ô, Keila, obrigada que você entrou. Sim, a Célia tem um discurso muito bom, né? Eu já vi ela falando outras vezes. Ontem também a gente teve a professora Paula Gonzaga. Aliás, gente, lá no PIPEC, eu vou colocar aqui no comentário,
no Instagram do PIPEC, tá tendo, do PIPEC da professora Paula Gonzaga, né? Tá tendo a Semana das Pretas, começa agora às 16 horas. E entrem lá, quem tá aí ainda, vale a pena seguir, tem uma programação muito bacana. E vai ter muita coisa todos os dias, né? Até sexta ou sábado. Saudade do Badauê, né, Keila? Poxa, gente, agora tá tudo aqui, ó. Até a placa tá aqui atrás. Eu acho que ela não conseguiu. Vamos ver se ela consegue mais um pouquinho. E aí a gente vai criar também, aproveito para falar quem ainda está online, que essa sessão, esse conjunto de lives aí a gente vai fazer todos os dias até sábado. Keila, inclusive, que está aqui, né? Pamela também, não sei se ainda está. A gente, né, amanhã é a professora Maria do Carmo. Quinta é a Pamela. Sexta a gente vai ter a Isiduque, cantora, técnica na UFSB. Olá, a Célia entrou, vou convidá-la. Te adicionei, Célia. Se você entrar. Oi. O Instagram encerrou, eu acho que ele contou 40 minutos, não contou 1 hora não, viu? Né? Ué, como é que eu faço? Ah, não dá mais, né? Não, agora é uma nova sessão. Então, o pessoal está curioso aí, porque você estava falando na hora da Carolina Jesus, né? Do trabalho, do FLUP. Só não estamos vendo você, mesmo que enquadradinhos. Aqui não... Deixa eu ver. Peraí. Mas você está me ouvindo? Você está me ouvindo, Célia? Eu tô te ouvindo. Ah, então, a gente está te ouvindo também. Agora, se você só quiser falar para a gente dar uma encerrada, ou não sei se você tá, então bora. Eu acho que está filmando uma cadeira sua. Oi? Eu acho que está filmando uma cadeira, um pedaço de uma cadeira. É a sua câmera que está virada para algum lado. Peraí. Deixa eu ver se é isso. Foi. Não, ela virou. Foi. Aí. Muita coisa esse negócio de lidar com essas tecnologias, viu? Muita coisa, mas legal. Então, eu quero agradecer e parabenizar de novo. Demos conta que apesar dessas coisas todas, mas eu aqui nesse período também, eu já vi 1000 coisas acontecerem nessas lives, nesse modelo. Mas, de toda forma, eu quero agradecer, essa iniciativa é bem bacana. Volto a dizer, eu me lembro lá atrás, quando eu comecei a fazer, com os alunos, o pessoal do BI já estava no BI de Humanidades, então nós fizemos algumas ações no Dia Internacional das Mulheres. Depois, nós fizemos, você lembra que eu tive, consegui naquela época, com a Ana Paulino, que é uma amiga querida, mostrar o trabalho dela, cujo foco são as mulheres negras. Nós fizemos para matar com uma aluna do mestrado, fizemos o primeiro fórum contra o feminicídio na universidade. Então, assim, a extensão ter tomado isso, né, ter tomado essa questão para si, para o trabalho dela, realmente muito nos alegra, porque não é mais eu, né, professora Célia, porque o interesse não é esse, assim, né? Eu acho que do trabalho da extensão, do trabalho da militância, do trabalho paulatino do dia a dia, esse compromisso de fato com as populações pauperizadas, as populações excluídas.
é um trabalho de coletividade. Por mais que possa parecer, né, utópico em se falar de universidade, onde nós temos tantas vaidades, os egos tão inflados, né? Então, mas eu entendo que é um caminho que nós fizemos, assim, é um step by step, né? Nós já conseguimos alçar um outro lugar na universidade. Então, contem comigo para o que a gente puder trocar, trabalhar, estar juntas. Nós, as mulheres negras nordestinas estão na base da pirâmide, né? Que tá lá, que tem no topo os homens brancos. Então a mulher negra nordestina é a base da pirâmide. É com essa população, as mulheres indígenas, você nem tem localizado nesse mapa, então possivelmente está aí, mas eu não tenho, eu agora falando aqui, eu nem tenho essa referência, mas possivelmente estão num lugar de muita exclusão. Então é esse o compromisso que nós temos. Eu não quero inventar roda, porque já fiz muita coisa, hoje aqui eu estou de me alegrar, de ser feliz, de estar contente e de ter prazer de fazer as coisas. Então, quem quiser brigar, deixa o pessoal mais novo, porque eu já estou com uma idade, deixa o pessoal mais novo quer brigar, quer dizer, quero violência, briga, não. Eu quero hoje fazer coisas que têm prazer na universidade. Na minha vida, né? Não só na universidade. Então é isso. Parabéns. O que a gente puder fazer aí em termos de trabalho. Temos o nosso projeto, Observa, que a gente pode quer levar adiante. Não sei se continuar com as mulheres apenadas, porque esse trabalho com o presídio demanda-se uma equipe muito grande, que a gente não tem, né, recursos, mas talvez com outro grupo de mulheres, enfim, o que não falta é demanda para olhar essa extensão, fazendo essa dobradinha com a pesquisa e com a sala de aula. Então, parabéns mais uma vez. Eu tenho esperança que a gente há de ter um mundo assim, menos violento, mas isso começa com cada uma de nós, com esse exercício, sabe? Com cada uma de nós. É isso que eu acredito. Felizmente eu estou tendo essa chance. A minha pandemia não vai ser mais a mesma, porque eu estou numa troca bacana, boa, saudável, com uma galera muito jovem, que posso falar, porque eu sou a mais velha, uma das, mas eu tenho um grupo especificamente que eles falam, não, você pode falar qualquer coisa com você, então, estou adorando isso, estou adorando. Então, é isso, querida, parabéns, obrigada, e vamos seguir, tem outras colegas queridas, a professora Maria do Carmo, a professora Keila, e chamemos outras mulheres para ilustrar, para trazer outros lugares, outras visões, para a gente fazer essa universidade de fato, mais equânime, mais saudável, mais diversa, de fato. Mas isso vai sobremaneira nas nossas estudas, em outras ideologias, seja de um branco europeu. É hora de pensar em outras epistemologias. E isso começa conosco. É um compromisso que nós não é nosso, mas parte da gente. É isso. Muito obrigado. Parabéns. É nóis. Obrigada, Célia. Eu que agradeço imensamente pela sua disponibilidade, por nos presentear com palavras tão poderosas e bonitas e estimulantes, né? Parafraseando aí de novo a Angela Davis, como você falou, você se movimenta e movimenta a gente junto. Então, você é uma pessoa que põe a gente para frente, viu? Vamos com esperança e seguir com esperança que chegamos lá. Muito obrigada, viu, Célia? Um abraço, gente. Vai estar gravado lá no IGTV. E lembrando aí, quem quiser entrar lá no Pipec, Janaína agora, viu? Tá rolando a Semana das Pretas lá, bem bacana. Agora, na extensão, todo dia às 17 horas, uma live com uma das negras da extensão da UFSB, professoras, técnicas, alunas. E semana que vem, continuando 2 vezes por semana. Tá? Super obrigada, viu, Célia? Um abraço. Valeu.
Beijo, Valeu. tudo de bom. Outro. Valeu. 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 Obrigada, gente. Não.